vamos falar um pouquinho sobre ativo de informação, aí depois eu vou falar de inventário, que faz parte aqui do ativo de informação. O que é um ativo de informação? Não estou falando necessariamente um ativo físico, como mesa, cadeira, computador. Não, a informação. A definição de um ativo é bem ampla, né? Então, eu já dei aí alguns exemplos de um ativo físico, mas vamos entender o que é um ativo de informação. É qualquer informação que tenha valor para o negócio. Então, não é qualquer tipo de informação. Você tem aquela informação, ela fala, isso aqui não tem valor nenhum, então a gente não pode considerar como ativo. E se não considera como ativo, a gente não vai se importar muito em proteger. Então, qualquer informação valiosa que a organização possui. Quem vai ditar a regra são as áreas de negócio, não é a TI. Não é a TI que vai chegar e falar, isso aqui tem valor ou não. É a área de negócio. Pode ter muitas formas diferentes. Então, por exemplo, pode ser um documento em papel. Muitas empresas ainda guardam papéis confidenciais em armário, com chave. Aquelas informações que estão ali nos papéis são importantes para a empresa. Documentos digitais, é óbvio, né, que fica dentro do servidor, em arquivo, né, bits e bytes. Um banco de dados também é uma forma diferente de ativo de informação, senha ou até chave criptográfica. Isso aqui é só exemplo, existe muito mais, ok? Bom, cada ativo, então, ele vai ser armazenado com algum tipo de suporte. Então, não, por exemplo, se a gente está falando de papel, como que ele vai ser armazenado? Se eu estou falando em modelo digital, como que ele vai ser armazenado? Aqui, novamente, eu vou te dar só alguns exemplos. Então, pode ser armazenado em papel, em pendrive, em disco rígido, laptop, lá direto no servidor de arquivos, nos e-mails também, né? Ativo de informação guardado no e-mail, lá na nuvem, fita de backup, etc, etc, etc. Por que é importante listar isso? Porque o nosso papel como profissional de segurança é trazer proteção, por exemplo, no papel, numa mesa, não deixar o papel em cima da mesa, num armário, numa sala. Então, colocar controles para poder entrar numa sala onde tem papéis que são importantes, são valiosos para a empresa, um pendrive, disco rígido, então ter antivírus, né, fazer uma limpeza ali antes de espetar o pendrive. Se tem informação confidencial ali, tem que fazer uma proteção, colocar de repente uma criptografia, uma senha, etc, etc. Tá? Então, por isso que isso aqui é muito importante. E é importante reconhecer todos esses tipos de ativos, porque a gente só pensa naquele ativo de informação, a informação mesmo que está no servidor. Não, a gente tem vários outros. Nosso papel é tratar cada um desses tipos, né, que a gente tem o suporte. Todo hardware e software deve ser documentado. Por quê? André, mas você falou que hardware não entra como ativo de informação, mas a informação sobre o hardware, sobre o software, é um ativo muito valioso para a empresa. Então a gente tem que tratar, ok? E por fim, verifique sempre o CMDB, Configuration Management Database, muito falado lá na ITIL. No próximo slide eu vou falar um pouquinho mais sobre o CMDB. E é importante a gente colocar essas informações, por exemplo, no CMDB, e quando surgem novas vulnerabilidades, vai dar uma olhadinha lá no CMDB para saber se você tem alguma coisa em relação com essa vulnerabilidade que acabaram descobrindo. Tá? Se você não tem essa base de ativo de informação, fica difícil você validar e avaliar se você tem aquele tipo de vulnerabilidade dentro do seu ambiente. Porque se você não tem essa informação, tá? Então o CMDB é bem importante. Eu vou falar no próximo slide um pouquinho mais sobre o CMDB. Inventário. Se a gente tem os ativos, a gente precisa saber quais são esses ativos. E esse é um processo chamado de inventário. Então a norma ISO 27001, ela fala que inventário é extremamente importante. Normalmente a gente faz o inventário do quê? De computador, né? Computador, servidor, mesa, cadeira, até de profissionais. Mas poucas vezes, poucas empresas acabam fazendo o inventário do ativo de informação. Olha que importante. Bom, então, no mínimo, um inventário, ele deve conter o quê? Se for de forma física, né, colocar isso registrado, por exemplo, no CMDB, mas se for modo digital, como a gente faz? Tem que ter o nome e descrição do ativo, para que serve aquele ativo, o que é. Tem que ter o proprietário de negócio. Normalmente, quando a gente está falando de ativo e de informação, quem é o proprietário? É a área de negócio, não é a TI e nem a segurança da informação. E muitas vezes o gestor ou o diretor, ele nem sempre seria interessante ser o proprietário, o dono do ativo, porque ele é responsável para aprovar o orçamento, para manter aquele ativo, ok? Não, isso não exclui. Não pode ser. O Adriano falou, não. Né? Normalmente ele tem esse papel. Para grandes empresas, o gerente, o diretor, né, o gerente sênior, ele fornece o orçamento para manter e controlar e gerenciar cada vez mais aquele ativo que é importante para ele. E aí, quando a gente vai desenhar esse inventário, a gente tem que colocar
se ele faz mais parte ali, ó, o ativo sobre disponibilidade, integridade ou confidencialidade. Então, se você tem algum ativo que eu tenho que preservar mais a integridade, eu falo, olha, esse ativo ele está mais relacionado com integridade, ou isso aqui tem que ser privado, secreto, não pode ser público, então confidencialidade, ok? O que mais? Dados pessoais. A gente sabe muitas vezes que alguns dados são armazenados em outros países, ou outros países acabam acessando nossos dados, então dados pessoais, tudo que for aí de LGPD, GDPR é importante. Então, na maioria dos países a gente sabe que os dados devem ter uma proteção adicional. Níveis de acesso. Só lembrando que são dados pessoais, tá? Se dados de pessoas que representam uma pessoa, isso é importante, a gente tem que colocar. Não dados, informações que não estão relacionados diretamente a um ser humano, ok? Dados pessoais que identifiquem uma pessoa. E nível de acesso. Então não adianta também você fazer um inventário e falar assim, olha, esse aqui, essa informação qualquer um pode ter acesso. Não, esse ativo de informação somente tais pessoas, em tais momentos, com tais permissões, isso aqui somente leitura, modificação. Então é legal você, nesse inventário, você colocar o nível de acesso ao ativo de informação. Complementando então, inventário dos ativos, a gente já entendeu o que é ativo e já entendemos aí qual é o processo de inventário e como que funcionaria o inventário dos ativos de informação. Por que ele é importante? É o pontapé inicial para a gente saber o que tem dentro de casa, tá? Então é o pontapé inicial para a gente entender tudo o que tem dentro da organização. Por que ele é importante também? Porque é um dos primeiros passos para a gente estabelecer o SGSI. Então, se você deseja ter um sistema de gerenciamento de segurança da informação, saiba que o inventário dos ativos de informação é a primeira atividade que você tem que fazer, tá? Os ativos são a base para identificar os riscos. Então, sim, se a gente tem a dificuldade de fazer o gerenciamento de riscos, né, que é um processo trabalhoso, complexo, parte do princípio que você tem que olhar primeiro para os ativos. E aí, dali, você já consegue identificar alguns riscos, tá? Risco de roubo. E aí, ó, e quando eu falo muito roubo de informação pode ser fisicamente, alguém com a mão armada, pode ser no modelo cyber, né? Cybercrime. E pode ser também qualquer tipo de risco de natureza, assim, inundação, enchente, incêndio. A gente vai falar muito sobre isso em outras aulas, mas só para você entender que a gente precisa identificar os riscos independente do contexto, inclusive se é papel, se está no servidor, se está na nuvem, ok? Ajudam a mitigar os riscos com medidas apropriadas. Lógico, se você olha o ativo, você identifica o risco, é mais fácil colocar controles para aquilo ali. E é legal que normalmente as áreas de negócio vão apontar quais são as informações realmente valiosas. Com isso em mãos, você consegue angariar, por exemplo, um financiamento para fazer uma proteção decente para aquele ativo. Muitas vezes os profissionais, os analistas querem aprovar projetos multimilionários e não conseguem vender a ideia. Aqui é um ponto de partida bem legal. E o que eu posso usar para ajudar nesse inventário? Beleza, eu vou lá levantar todas as informações com ferramenta ou manual, isso não importa. Aonde eu armazeno isso? Como que eu posso ter uma garantia que todas as informações estão ali sendo monitoradas, inclusive com o RDM, fazer requisição de mudança para qualquer mudança de ativo. É, então, o CMDB, o Configuration Management Database. Existem alguns processos na AT que tratam isso aqui, principalmente a gestão de configuração, que ele entende que tudo que está ali no CMDB é um retrato do seu ambiente. Vou dar um exemplo mais prático, um exemplo mais... não digo... Não que a informação não seja real, mas um exemplo mais físico. Imagina que tem um servidor que tem 16 GB de memória, tem 1 TB de HD. Essas informações têm que estar exatamente dessa forma escrito no CMDB. Ó, é um servidor do modelo tal, XYZ, com endereço IP, com sistema operacional tal, com tantos peitos de memória, com HD de tal. Toda vez que você faz uma mudança no servidor real, você tem que atualizar o CMDB para sempre estar compatível. Então a gente tem que entender que o CMDB é como se fosse uma foto, um retrato, a gente chama de snapshot, do ambiente em um determinado momento. Aí naquele momento a gente estabelece uma baseline e tudo que tiver de alteração a gente vai fazendo um RDM. Então para cada atualização, olha, o CMDB versão 0 é essa. Aí fez uma mudança lá, fez uma RDM, versão 1. Fez outra, versão 2 e assim sucessivamente. E para fazer com o inventário de ativo não muda em nada, ok? Bom, uso aceitável de informações e outros ativos. A gente tem que estabelecer dentro de uma política qual que é o uso, né? Que a gente tem ali, está disponibilizando os ativos para os funcionários tomarem decisões e a gente tem que ter o uso aceitável. Como que ele pode utilizar aquela informação e qualquer outro tipo de ativo? Então vamos lá, qual que é o objetivo desse controle?
Garantir que as informações sejam adequadamente protegidas, usadas e manuseadas. Então a gente tem que ter uma política dizendo, ó, você pode manusear dessa forma, tá? Ó, isso aqui é uma informação que foi classificada como secreta, você tem que tomar esses devidos cuidados, etc, etc, ok? A gente vai falar sobre classificação daqui a pouquinho. Quais são as vantagens da gente estabelecer um controle sobre o uso aceitável da informação? A gente já pode imaginar, por exemplo, que informações e ativos sejam tratados com muito cuidado, ok? Porque é algo valioso para a organização. E mais, informações devem estar corretas. Aí a gente está falando da letra I lá do CID, de integridade, né? Garantir que, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, que o e-mail que eu estou mandando para um cliente seja exatamente aquilo que eu escrevi, que ninguém interceptou essa mensagem, mudou o contexto, mudou o texto, mudou a forma e mandou para o cliente. Garantir que a informação que eu estou inserindo no sistema exatamente é a mesma informação que está lá dentro de um banco de dados, que está lá na nuvem, ok? O que mais? Informações confidenciais que não saiam de dentro da empresa, né? Que caiam em mãos erradas. E a gente está falando aí, por exemplo, de confidencialidade, garantir que está lá armazenado bonitinho. Diretrizes elaboradas como parte da segurança da informação e a política de RH. Por isso que é muito importante a gente colocar esse tipo de informação na política de segurança da informação e todo funcionário que põe o pé, um novo funcionário, pôs o pé na empresa, ele tem que entender como que ele tem que usar as informações e os ativos da empresa, ok? Com cuidado, de uma forma correta. E aí, se você tem outros controles, outras medidas, software, ferramenta, processo, coloca isso na política.